Muito se ouve falar a respeito de Jesus e de que, através do Senhor Jesus, você já deve ter ouvido falar isso. Através do Senhor Jesus, Deus, Ele fez um plano de salvação para a humanidade. E é muito comum, provavelmente desde que você se entende por gente, você ouve dizer: Jesus está voltando, ou Jesus vai voltar. Provavelmente você já ouviu isso muito antes de vir para a igreja. Eu ouvia isso dos, entre aspas, crentes que moravam na rua que eu morava quando era criança. Eu não tinha ideia do que significava aquilo, mas eu ouvia falar. Quem já ouviu há muito tempo falar que Jesus vai voltar? Muito bem. E é real, é a palavra de Deus. Agora, esse plano de salvação da humanidade, ele não começou no dia que Maria ficou grávida de Jesus. Não foi ali que Deus decidiu: eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma mulher, uma virgem, uma serva, vou gerar um filho nela, vou colocar uma semente do Espírito Santo dentro dela e vai nascer o Salvador da humanidade. Não foi assim. O plano de salvação começou com Abrão, que viria a se tornar Abraão. Quando Abraão ainda não conhecia a Deus e vivia numa terra idólatra, e ele cresceu numa família que adorava várias imagens, vários deuses, e Deus decidiu que ele escolheria um homem. Deus viu que o mundo estava perdido. Desde Adão, quando o pecado entrou, a humanidade se corrompeu e se desviou do caminho da justiça. Adão falhou. Deus tentou de novo recomeçar tudo, segunda tentativa, por meio de Noé. Ele viu que Noé era um homem diferente dos demais da sua geração. Então, porque assim, Deus sempre buscou uma matriz, um padrão, alguém que ele pegasse aquele ali e a humanidade toda se espelhasse naquele homem. Então ele tentou fazer isso com Noé. Noé era o único que se salvava. Então ele trouxe o dilúvio acabou com toda a carne vivente e preservou apenas Noé, sua família e os animais. Pronto, zerou, agora o mundo vai começar do zero de novo. Vamos fazer de Noé o novo Noé, aliás, o novo Adão. Ele vai começar de novo a humanidade. Mas à medida que os homens foram se casando e filhos foram nascendo e foram se multiplicando, de novo a humanidade foi crescendo torta e se desviou do caminho de Deus. Então não funcionou. Deus então criou o plano do Evangelho por meio de Jesus. Deus decidiu criar na terra uma nação, um povo separado, que servisse a Ele, e Ele viria ao mundo em forma de homem, o próprio Deus. Por que você vê na Igreja Universal a frase, Jesus Cristo é o Senhor? O que é isso?
Antigamente, Deus era conhecido como Senhor, ninguém sabia o nome dele. Todos chamavam, o Senhor dos Exércitos. Quando Jesus veio ao mundo, então o nome de Deus foi revelado. Qual é o nome de Deus? Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus criou um plano de formar uma nação, e nessa nação Ele viria ao mundo e desarmaria a bomba. Ou seja, a bomba era a seguinte: todo homem que pecar morrerá, o salário do pecado era a morte. E todo homem estava condenado ao inferno, porque ninguém conseguiu viver sem pecar. Então Jesus viria para cumprir a lei, dar a vida dele em resgate da nossa alma. Então, ele tinha que começar essa nação não podia começar como o Brasil começou. Como é que o Brasil começou? Os portugueses chegaram aqui, encontraram os índios, e começou a negociação com os índios, começaram a estabelecer a vida deles nessa terra, e Brasil virou uma colônia, um fundo de quintal, uma extensão de Portugal do outro lado do oceano. Não foi assim? E aí foram descobrindo, como é que a gente vai chamar o Brasil? Então foram vários nomes até chegar à palavra Brasil, por causa da madeira, do pau-brasil, enfim. Então essa nação foi uma nação que nasceu assim, nasceu dos homens, nasceu sendo descoberto pelos portugueses, e assim nasceu o Brasil. Então é uma coisa totalmente humana. Deus decidiu criar uma nação que fosse diferenciada. Então ele procurou na terra o homem através de quem ele ia fazer essa nação nascer. Os olhos de Deus olham todas as pessoas. E ele viu em Abraão as características necessárias para isso. Por quê? Abraão já tinha 75 anos. Não tinha descendente, não tinha filho. E mesmo assim continuava fiel a Sara. Numa época que o homem ter mais de uma mulher não era contra a lei, não era pecado, principalmente se a esposa era estéril, ele tinha direito de ter outra mulher. Mas Abraão não aceitava. Abraão era fiel. Por isso que você vê, né? Não tem como Deus se manifestar na vida de uma pessoa que não tem fidelidade ao cônjuge. Porque se você não é fiel nem a quem você vê, como é que você vai ser fiel a quem você não vê? Então Abraão chamou a atenção de Deus pelo seu caráter. Mesmo não conhecendo a Deus, ele era um homem justo para com a sua esposa, porque ele teve todos os motivos para se deitar com outra e ter filhos. Então essa integridade fez Deus, falou, poxa, esse é o homem que eu vou usar. Mas Abraão, a vida de Abraão, isso é um assunto muito profundo e muito extenso. Eu vou procurar resumir para vocês. A vida de Abraão tipificaria já o que seria e o que é hoje o Evangelho de Cristo. Como é que começou então a história de Abraão? Deus aparece para Abraão e manda que ele saia da terra em que ele estava, que ele via, onde ele já era próspero, porque Abraão não era um pobretão, ele tinha servos e servas. E Deus manda ele sair, empacotar tudo e ir para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar, ele não sabia qual era. Isso tipifica a vida eterna e a salvação. Você estava no mundo como eu,
E a palavra de Deus nos alcançou, mandando a gente sair do mundo e passar a caminhar com Deus em busca de uma terra que nós não vemos, mas que Deus ainda vai nos mostrar. Qual é a terra que você está buscando? A nova Canaã. Você já viu na igreja quando o pastor canta assim? Antigamente cantava muito esse corinho, hoje em dia já não. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Agora você entende por que a gente canta caminhando eu vou para Canaã? Nós estamos indo para a nova Canaã. Qual foi a condição que Deus impôs para Abraão para que ele entrasse em Canaã? Ele tinha que deixar tudo, a sua parentela, a sua terra, e sair de Harã e ir para a terra que Deus lhe mostraria. Então isso tipifica o Evangelho. Outra coisa, Isaque, filho de Abraão, nasceu de Sara, esposa de Abraão, quando ela tinha 90 anos de idade. E o costume das mulheres já tinha cessado para ela, ou seja, não tinha de onde sair sangue para uma nova vida, porque ela já não tinha mais o costume das mulheres. Então, de um ventre, não tem nada, não foi, sabe, os barcos que chegaram em Israel e descobriram Israel, não. Foi o próprio Deus que fez sair um filho perfeito de dentro do ventre de uma mulher de 90 anos de idade. Isso aqui é Bíblia para nós, para os judeus é história. Pergunte para os judeus e eles vão contar a história deles. O pai deles, biologicamente, é Abraão e Sara. Então os judeus nasceram do ventre. A nação de Israel que está aí, que existe até hoje, que Deus preserva até hoje, embora muitas outras nações daquela época já não existem mais, mas Deus preservou Israel até hoje. Essa nação é a prova da existência de Deus. Amém, pessoal? Porque essa nação nasceu do ventre seco de uma mulher de 90 anos. Imagine você, uma mulher com 90 anos de idade, chegar aqui e falar assim: estou grávida. É difícil de acreditar, não é? Humanamente falando. Pois é, ela ficou grávida. Abraão com 100 anos. Então Deus fez nascer Isaque. De Isaque nasceu Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Jacó teve 12 filhos, que formaram 12 famílias, e as 12 tribos de Israel, que hoje formam a nação de Israel, que chegou até os dias de hoje. Então todos os judeus que você vê no mundo, eles são oriundos do relacionamento de um homem de 100 anos com uma mulher de 90 anos, que era estéril. É muito forte, sim ou não? E na descendência de Abraão, isso já era plano, nasceria o Filho de Deus para resolver o problema de todos os outros povos e oferecer salvação para toda a humanidade. Assim como nasceu de Sara um filho que não podia nascer, Jesus foi gerado no ventre de quem? Que também não podia ter filhos, porque ainda não tinha tido contato com José. Olha a semelhança. Então Abraão já era o início, por isso que ele é o pai da fé, porque o plano começou com ele. Isaque, filho de Abraão, precisou ser colocado no altar para ser sacrificado como uma prova da fé de Abraão. E Deus depois, você sabe que Abraão é chamado de amigo de Deus. Deus depois retribui o que Abraão fez
também colocando o filho dele no altar, pela descendência de Abraão. Até Jesus vir ao mundo, Abraão só tinha uma descendência. Qual? A biológica, os judeus. A partir do momento que Jesus deu a vida dele na cruz, todos aqueles que imitam a fé abraâmica são descendentes de Abraão também. Se você aceitou Jesus como seu Salvador e imitou Abraão, então você também é um judeu espiritual. Você faz parte do novo Israel. Amém, pessoal? Mas bispo, qual é o segredo então? O segredo é você imitar Abraão. O que Jesus falou para os judeus religiosos que ficavam perseguindo Jesus? Quem está vendo a novela deve lembrar dessa parte. Eles dizem assim: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Em verdade eu digo a vocês que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. Não foi? Porque os judeus são filhos biológicos, mas todo aquele que pratica a fé de Abraão se torna filho de Abraão. O que é a fé de Abraão? É a fé do sacrifício, deixar tudo nesse mundo para você ir para uma terra que Deus vai te mostrar, que é a nova Canaã ou a nova Jerusalém. Tudo o que está acontecendo em Israel atualmente, por isso que Israel é o termômetro do fim. E uma das coisas é isso aqui, que a gente vai ler agora. Mateus 24, 32. Olha aqui. Esse assunto é muito extenso, eu não vou me estender. Mas vocês pegaram o Espírito? A gente está fazendo, a gente está mais ou menos não, a gente está na mesma fé de Abraão, indo para uma terra que a gente nunca viu, e abrindo mão de tudo nesse mundo, por essa terra. Todo mundo acha que a gente é maluco. Você está perdendo a sua vida, pô. Você está sacrificando pelo quê? É a fé. O que aconteceu quando Zaqueu resolveu largar tudo sujo, abandonar o mundo errado e entrar na vida com Deus? O que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa, porque este é o quê? Filho de Abraão. Mas ele já era judeu. Mas agora ele foi reconhecido pela fé que ele teve igual a de Abraão. Se você quiser ir para a nova Canaã, para a nova Jerusalém, aquela onde não há choro, não há pranto, não há morte, onde as ruas são de ouro, se você quer entrar lá, então você tem que sair desse mundo. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e vai para que eu estou te mostrando. Você tem que abandonar o mundo. Não é vir para a igreja. Nem todo mundo que veio para a igreja abandonou o mundo. Tem gente que está na igreja e o mundo está dentro dela. Ela continua vivendo na mentira, na prostituição, no adultério, nos palavrões, na mágoa, numa vida errada. Ela vive toda uma vida errada. Continua no mundo, está na igreja, mas o mundo está dentro dela. Aquele que está em Jesus é nova criatura. Você tem que colocar Jesus acima de tudo, de parentes, de amores, de bens, de pessoas, de coisas, de tudo. Aí você é um filho de Abraão. E vai chegar o dia que você vai entrar na nova Canaã. Quem quer entrar na nova Canaã? Estamos caminhando para lá. Vem junto com a gente. É fácil? Olha o que Jesus disse, só para encerrar. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira na Bíblia, muitas vezes citada, simboliza o quê? Israel. Israel é a figueira é Israel. Jesus disse: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então,
Israel brotou, Israel saiu do nada em 1948, quando foi estabelecido de novo o Estado de Israel e judeus de todo o mundo voltaram para Israel. Então é uma geração que começou 1948. Uma geração dura em média 70 anos. Jesus disse: essa geração em que a figueira brotará não vai passar sem que esses sinais se cumpram. Então Israel é um termômetro para a volta de... Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, a Bíblia do Pacto, na página 664, 664. Abra aí. É o livro do profeta Daniel. Nós vamos tirar daqui uma lição que, se você praticar, isso vai fazer você ter sucesso. Isso vai contribuir para o seu sucesso. Toda semana tem uma lição diferente, extraída da palavra. Página 664. Acharam? Capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler tudo, depois nós vamos explicar. Preste atenção para você entender a história. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, ou Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, entre eles, quer dizer, haviam mais: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Dá uma respirada aqui para o versículo 8, para você entender bem. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida? Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores,
e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhe dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém, pessoal? Vira a página adiante, capítulo 2, e vá lá para o versículo 48 agora. Só uma página para frente. Capítulo 2, versículo 48. Então o rei engrandeceu a quem? A Daniel. E lhe deu muitas e grandes o quê? Dádivas. E o pôs por governador de toda a província de Babilônia. Como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Amém, pessoal? Ou seja, Daniel fez a diferença na Babilônia. Daniel fez a diferença em um reino que ele tinha tudo para dar errado, porque ele era um judeu na Babilônia. Ele foi tirado com o seu povo e levado cativo pelo rei da Babilônia, num período em que o povo de Israel se corrompeu e se afastou de Deus, perdeu a proteção. Vieram os inimigos, o exército da Babilônia, e eles sitiaram Jerusalém, destruíram Jerusalém e levaram muitos como escravos para a Babilônia. E dentre esses escravos, muitos jovens. Quando eles chegaram lá na Babilônia como escravos, o rei Nabucodonosor chamou o seu súdito e falou assim, ó: desse povo que chegou aí, dos escravos de Jerusalém, veja quem são os jovens que têm melhor aparência, que são estudados, cultos, doutores, inteligentes, que são mais capazes, e eu quero que você traga eles para o palácio. Eu não vou colocar eles em trabalho comum, eu quero aproveitar a inteligência deles para o meu reino. Então eles vão trabalhar perto de mim aqui, e vocês vão dar da melhor comida para eles, porque o rei que acreditava que a comida interferiria na capacidade, na inteligência daqueles jovens. Então eu quero que eles comam da mesma comida que eu, e daqui a 3 anos, depois de fazerem cursos e aprenderem sobre toda a cultura do meu povo, e tiverem se alimentado da minha comida, eles vão estar fortes, robustos, cheios da minha cultura, da cultura da Babilônia. Aí eu vou dar cargos para eles aqui, eles vão trabalhar aqui para mim. Só que aquela comida do rei era consagrada aos deuses da Babilônia. Daniel sabia disso. Então Daniel chegou para os outros 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou assim: vamos combinar uma coisa, não vamos comer essa comida não. Essa comida é uma comida consagrada aos ídolos. A nossa nação já foi destruída por causa dessa desgraça chamada idolatria. Eu odeio essa idolatria. Não vamos nos contaminar, vamos conservar nossa fé nesse lugar. Nós não vamos virar babilônicos não, nós vamos continuar servindo o nosso Deus. E aí eles pediram para o cozinheiro, falou assim, ó: nós não queremos essa comida não, leva mal não, dá para a gente só legumes e água. Mas tinha 3 anos pela frente. Imagina 3 anos comendo legumes e bebendo água. Aí o cozinheiro falou: não posso, vocês vão ficar com a cara pálida, o rei vai saber e vai mandar me matar porque eu desobedeci. Ele falou: então faz uma prova, dá 10 dias para a gente legumes e água, e depois você olha para o nosso rosto e olha para os outros. E aí os jovens judeus que tinham vindo com eles, quando viram a comida do rei, deve ter dito assim: ah, Deus abençoa a gente, olha que coisa boa. Caíram dentro das iguarias do rei, se fartaram. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4 fizeram diferente. Depois de 10 dias, quando o chefe da cozinha olhou para eles, viu que o semblante deles era melhor do que dos outros. Ele falou: tá bom, está funcionando.
tirou deles as iguarias do rei. Eles ficaram 3 anos comendo legumes e bebendo água. Quando acabou esse período, Deus, para esses 4, deu uma inteligência, uma sabedoria e uma capacidade que estava acima de todos os outros jovens e de todos os sábios do reino daquele lugar. Eles fizeram a diferença. E por isso Daniel, que ainda se fez diferença entre os 4, se tornou um governador e um dos homens mais importantes do reino daquele lugar. Ele fez a diferença. Agora, por que ele alcançou um resultado diferente dos outros jovens judeus? Porque ele fez algo diferente. Amém, pessoal? É um absurdo sem tamanho você querer conquistar coisas diferentes, ter conquistas diferentes, sendo comum, sendo igual, fazendo o que todo mundo faz. Tem gente que fica querendo colher resultados diferentes, ter conquistas diferentes, mas vive na faixa do comum, fazendo o que todo mundo faz. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai conquistar o que todo mundo conquista. Mas qual é o ensinamento que a gente tira disso? Se você quer resultados maiores, você tem que fazer algo que outros não fazem. Você tem que sair do comum. Na sua profissão, você tem que estudar, se empenhar para oferecer. Se você presta serviço, se você tem um produto, eu não sei, mas a sua prestação de serviço, a sua mão de obra, aquilo que você faz tem que ter algo diferente. Essa é a luta do mercado aí fora. Repare que as grandes empresas estão sempre trazendo alguma novidade, sempre tentando inovar, sempre tentando motivar o público, tentando de alguma forma atrair as pessoas. Não é assim aí fora? Você liga a televisão, você vai ver que uma hora um refrigerante vem e diz assim: agora nós temos o refrigerante com a fruta tal. Aí as pessoas, olha, essa fruta eu nunca tomei refrigerante, essa fruta não. Já motivou a pessoa, a curiosidade dela de querer provar aquele refrigerante diferente. Você vê que eles estão sempre se reinventando, eles estão sempre se renovando para poder atrair, porque se ficar na mesmice, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se os grandes, aqueles que já não têm mais onde colocar dinheiro, eles não param de se renovar porque eles querem conquistar mais, imagina os pequenos. Então, tem gente que tem uma vida que é sempre aquela rotina, o trabalho dela, ela faz sempre as mesmas coisas, o serviço dela é sempre o mesmo, mas ela quer um resultado diferente. Ninguém conquista algo extraordinário sendo comum, fazendo o que todo mundo faz. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando chegaram na Babilônia, decidiram, adotaram uma postura diferente de todos os outros jovens. Então todos aqueles jovens tiveram um resultado, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram um resultado infinitamente superior, e Daniel então nem se fala, porque eles fizeram algo diferente. Ninguém tem conquistas diferentes fazendo aquilo que é igual. Às vezes a gente vê pessoas que estão há anos na igreja, até dando ofertas, dando dízimo, fazendo corrente, mas se você observar a rotina profissional da pessoa, não sai daquilo, ela não faz nada para mudar, ela só ora e vem na igreja. Se você pergunta, o que ela está fazendo? Estou orando e vindo na igreja. Ela não ousa. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Você sabe que a palavra oração é oração mais ação, oração e agir, oração mais agir igual oração. Se você só ora, mas você não toma atitudes, então você não vai conquistar, você não vai fazer a diferença. Eu não sei o que você faz, mas você precisa estudar o seu trabalho e fazer o seguinte: o que eu posso fazer para inovar?
O que eu posso fazer para chamar atenção? O meu trabalho tem que ter um tchan, tem que ter uma coisa a mais. Porque é isso que chama atenção. Quem está me entendendo, pessoal, faz assim. Tem um rapaz aqui em São Paulo. Se eu falar aqui o nome, só de eu falar a história, muita gente vai saber quem é. Ou já deve ter ouvido falar. O pai dele veio do Nordeste e abriu aqui em São Paulo uma casa do Norte. E com aquela casa do Norte, você sabe o que é casa do Norte, não sabe? Que vende artigos do Nordeste, coisas do Nordeste, comida, essas coisas. E com o que ele ganhava na casa do Norte, ele foi pagando a faculdade do filho. O filho se formou em gastronomia, em chefe de cozinha, e se tornou um cara, o bambambam na cozinha. Então, o que ele fez? Quando ele se formou, ele falou: pai, agora deixa comigo. Ele pegou aquela casa do Norte e transformou em restaurante de comida nordestina, mas com requinte de chefe, coisa fina. Conclusão: a comida dele, nordestina, tem um toque de chefe. Começou a espalhar, porque um ia, comia, gostava, chamava outro. O restaurante expandiu e se tornou famoso em São Paulo, de maneira que as pessoas, para comerem lá, elas precisam reservar lugar, ou tem que ficar na espera, principalmente nos finais de semana. Ou seja, ele fez mais do que o pai, mas ele saiu do normal. Era mais uma casa do Norte em São Paulo. Hoje é o restaurante. Quem está me entendendo, pessoal, faz assim. Então alguma coisa tem que ser feita de diferente para se ter um resultado diferente. Suponhamos que ele, ficasse lá administrando. Pai, agora eu vou administrar a casa do Norte do senhor. Se ele não fizesse nada diferente, continuaria sendo mais um comércio desse tipo em São Paulo. Mas hoje é conhecido em toda a cidade, porque ele fez algo diferente. Eu pergunto: o que você está fazendo de diferente na sua vida financeira e profissional para provocar o resultado que você quer? Porque se você faz o comum, se você faz o que é igual, o seu resultado vai ser igual o de todo mundo. E não adianta você querer que só porque você é dizimista, Deus faça o que você tem que fazer. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar inspirações, vão vir coisas na sua cabeça. E você tem que ter coragem para colocar em prática. Bispo, e se não der certo? Você só vai saber se você tentar. E quem não arrisca, não petisca. E o medo de perder não deixa a pessoa ganhar. E às vezes, se uma coisa não deu certo, não quer dizer que a outra não vai dar certo, não. Porque às vezes um não que você ouve é uma oportunidade para você ter um sim. Romanos capítulo 8, versículo 35. Diz assim, o apóstolo Paulo escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, guarde bem isso, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Ou seja, nós, mesmo sendo cristãos, sendo de Deus, não estamos isentos de enfrentar lutas, dificuldades, guerras, tribulações. Mas a garantia que nós temos de Deus é que não há nenhuma situação ou condição que possa nos separar de Deus. Nada. Daniel enfrentou uma injustiça. Foi lançado na cova dos leões numa situação que nem o rei, que era amigo dele, pôde livrá-lo. Nem o rei podia fazer nada por ele. Mas quando ele entrou na cova, Deus estava lá com ele e deu o livramento. Aquela injustiça, a cova dos leões, não puderam separar Deus de Daniel. Nada. Você vê que ele fala aqui, nem a morte pode separar uma pessoa de Deus e Deus da pessoa. Nada pode nos separar. Mas existe alguma coisa, então, bispo, se nada pode separar, então por que tem tanta gente separada de Deus? Se a Bíblia diz que nada pode nos separar de Deus, e cita várias, tem uma lista aí que nós lemos, nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nada, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nada. Então por que a gente vê, inclusive, pessoas dentro da igreja, longe de Deus? Porque tem uma coisa que não está naquela lista, e que é a única coisa que pode fazer com que você não tenha Deus consigo. Se chama pecado. Só o pecado. Você pode passar a situação que for, Deus vai estar com você, e em tudo isso você vai ser mais do que vencedor. E eu duvido que eu sei que tem gente que está começando agora na caminhada cristã, mas eu duvido, você que tem anos de evangelho, anos de vida com Deus, duvido que tenha alguém que olhe para trás e não tenha histórias para contar de situações em que você viveu e parecia que estava tudo perdido, mas no final Deus deu o livramento, você venceu. Eu já vivi várias situações. No final, o mar se abre. No final, a chuva vem e a seca acaba. No final, a tempestade acalma e vem a bonança. Porque nada nos separa do nosso Deus. Mas eu duvido que alguém que vive deliberadamente na prática do pecado, na desobediência, na injustiça, possa dizer: eu vejo Deus comigo, a mão de Deus está comigo. O pecado cometido deliberadamente, viver no pecado, afasta a pessoa de Deus. Leia, por exemplo, o que aconteceu com Davi, a vida de Davi, um homem que teve relacionamento tão estreito com Deus, mas quando ele permitiu que o pecado entrasse em sua vida, leia lá o desespero de Davi no livro dos Salmos, quando ele pede: eu suplico, por favor, não retires de mim a tua presença. E ele geme, chora, ele diz: enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Porque o pecado separa o ser humano de Deus. Vamos falar de um ser humano entre aspas, que não pôde contar com Deus, foi desamparado. Quem?
Quando fala a palavra desamparado, você lembra de quem? Na Bíblia, quem foi desamparado? Quem cria em Deus, mas foi desamparado? Jesus. Jesus na cruz disse o que para o Pai? Por que me desamparaste? Deus não estava com Jesus ali na cruz. Por que, bispo, que Deus não estava? Porque todos os pecados da humanidade estavam em cima dele. Então, naquele momento, ele se separou do Pai. Por mim e por você, para pagar o preço das nossas transgressões. Então, o pecado separa. Naquele momento, o filho ficou desamparado. Para resolver o nosso problema. Você sabe que isso que eu vou falar para vocês aqui é uma revelação. É uma revelação. O que é pecado? Tem muita gente que fica cheia de dúvidas. As pessoas dizem assim: poxa, será que isso é pecado? Aquilo é pecado? Isso pode? Isso não pode? O que é pecado? O que desagrada a Deus? Troque a palavra pecado por uma outra palavra que vai ficar mais fácil para você descobrir o que é pecado e o que não é. Troque a palavra pecado por injustiça. Todo pecado é pecado porque há nele injustiça. Onde não tem justiça, tem pecado. Compreende isso ou não? Você tem visto o que acontece no Brasil aí? Tem tido a prisão dos corruptos. O que eles fazem é um crime e é um pecado. Mas por que é pecado? Porque é uma injustiça. Uma vez que por conta do prazer deles, o prazer deles de acumular riquezas, faz com que pessoas morram na fila dos hospitais sem atendimento. Faz com que pessoas fiquem desempregadas e tenham que morar debaixo do viaduto. Então, onde há injustiça, há pecado. Por que é pecado você, marido, ir para a cama com a outra mulher? Você, mulher, ir para a cama com outro homem? Por que é pecado? Eles têm prazer, sim ou não? Mas o prazer deles vai provocar uma dor muito grande na esposa, no marido, no cônjuge, quando descobrir, nos filhos, na mãe, na sogra, no pai, no cunhado. Todo mundo vai gemer. Olha que coisa, para dois sentirem prazer, dezenas às vezes choram. Então isso é justo? Porque tem gente que não entra na cabeça dela. Tem gente que pensa assim: ué, qual o problema, qual a diferença de eu ter sexo com a minha mulher e ter sexo com outra mulher? Tudo não é sexo. É só que quando você tem com a sua mulher, ninguém sofre. Ninguém geme por isso. E o próprio Deus se faz presente. Amém, pessoal? Mas quando é com uma pessoa que não é a mulher da tua aliança, o marido da tua aliança, muita gente vai sofrer para você ter prazer. Então isso não é justo. A pessoa conta uma mentira e ela se safa de uma situação e depois ela diz: me dei bem. Me dei bem. Mas por causa daquela mentira sua, alguém foi enganado. E alguém, quando souber que foi enganado, vai sentir. Então foi injusto. Então mentira é uma injustiça, logo é um pecado. Você gosta de ser enganado? Então não engane. Você gosta que mintam para você? Então não minta. Então é assim que funciona. O pecado é injustiça. Só que esse pecado que hoje traz prazer, ele vai
te prender ao diabo. O que prende as pessoas ao diabo? O pecado. Toda vez que uma pessoa... Entenda bem, pessoal, eu não estou falando de ser pecador. Se a gente for conjugar aqui quem é pecador, o verbo pecar, eu peco, tu pecas, ele peca, todo mundo peca. Porque nós somos humanos. Não há quem não fale. Mas eu falo das pessoas que assumem e vivem conscientemente, por escolha, deliberadamente, escolhem ficar fazendo a coisa errada, vivem na prática do pecado. Essas pessoas são escravas do diabo. Todo pecado tem um espírito, e onde há a desobediência a Deus, há a ausência do Espírito de Deus e há a presença do diabo. E depois vem a conta. Porque se você faz alguma coisa que é do reino das trevas, o diabo vai mandar conta. Ele vai mandar conta. E a conta chega e a conta é alta. Quantas pessoas que vivem uma vida completamente avessa, eu fico vendo, não vou citar nomes aqui, mas vira e mexe eu vejo notícias, entrevistas de artistas famosos dizendo que tratam de depressão. Não tem prazer, são famosíssimos, têm muito dinheiro, são aplaudidos. Outro dia eu vi o caso de um humorista famoso. Nossa, como as pessoas dão risada com ele. Mas o que ele faz as pessoas rirem, não é brincadeira. Só que ele deu uma declaração e disse que ele trata depressão. Como assim? Faz todo mundo rir e tem depressão. Essa depressão é a tristeza da alma pela ausência de Deus. E não tem dinheiro, não tem amigos, não tem fama, não tem aplausos que compensem a falta da presença do Espírito Santo. E gasta dinheiro, e faz terapia, e vai lá para ver se a ficha cai, e tenta descobrir por que isso, por que aquilo outro, e paga isso, e psicólogo e aquilo, e não adianta, está faltando Deus, e está faltando Deus porque a pessoa escolheu viver longe de Deus, mesmo tendo Jesus feito tudo o que Ele fez, sentido dor, Jesus sentiu dor por causa do prazer do pecador, mas mesmo assim, a pessoa quer criar um problema que Jesus já resolveu de novo. Quem está me entendendo faz assim. Então, você como cristão, vai enfrentar muitas lutas. Todos nós vamos enfrentar muitas lutas e guerras e dificuldades. Deus não vai te abandonar. Nada vai te separar dele, venha o que vier, nada vai te separar, nem a prisão separou Paulo, nem a morte separou Paulo de Jesus, tal e qual ele falou. E ele disse, eu estou certo, não é isso que ele diz aqui? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os